É um desafio que nós precisamos, todos nós que nos propomos a atender crianças, precisamos vencer o medo que a gente tem dos pais, que acontece tanto. Eu recebo muitas mensagens dos profissionais dentistas, principalmente do interior, pessoas que ainda não fizeram pós-graduação, que morrem de medo da reação dos pais, principalmente com a questão do choro. E a gente vai falar muito sobre esse tema hoje aqui. Eu tenho certeza que você vai conseguir captar detalhes que você vai colocar em prática, que faz parte do protocolo Encantamento Tia Bela e que vai te ajudar a vencer esse desafio do receio dos pais na hora do atendimento do bebê na odontopediatria. E começando aqui, eu vou falar um pouquinho, primeiro, sobre a odontologia de bebê. Eu não posso ter nenhum receio dos pais ao atender bebê, porque eu preciso me enfronhar no nicho da odontologia de bebês. Como eu sempre digo, odontologia de bebês está crescendo cada dia mais. A consulta do bebê precisa ser bem feita. Se você quiser fidelizar os pais no seu consultório, você precisa fazer uma consulta de bebê diferenciada. E é isso que o protocolo, o programa Encantamento Tia Bela, ele faz. Ele te ensina, através de detalhes, a construir realmente uma consulta que os pais se encantam, que os pais, eles se tornam fiéis ao seu atendimento, porque eles confiam no seu trabalho, eles sentem que você é um profissional seguro e que cada dia mais você está preparado para cuidar do grande tesouro da vida deles, que é o bebê que chega no nosso consultório. Eu, particularmente, amo atender os bebês. Eu sou odontopediatra, mas o atendimento de bebês eu tenho verdadeira paixão. Quando eu olho na minha agenda e vejo que tem bebê de 1 ano, de 10 meses, 1 ano, 3, 2 anos, eu fico muito feliz. E eu sei que isso, se acontece com alguns profissionais, a pessoa até perde o ar e é o grande desafio da agenda dela, quando ela olha que a faixa etária dos pacientes que estão agendados é uma faixa etária de bebês. E às vezes causa uma insegurança muito grande, principalmente pelo receio da reação dos pais no atendimento do bebê. E a gente vai falar disso, eu estou aqui para te ajudar cada vez mais. Então, o nicho odontologia de bebê, ele não pode ser esquecido, ele tem que ser lembrado e você tem que cada dia mais ter coragem de entrar nesse nicho, porque ele vai fazer um diferencial muito grande na sua carreira. São poucos profissionais que se preparam verdadeiramente para o atendimento de bebê e que estão realmente construindo uma carreira sólida e um consultório realmente sólido na sua cidade, sendo referência muitas vezes para os médicos pediatras que precisam contar com o atendimento também odontopediátrico do bebê. Cada dia mais a gente tem visto que os bebês, além de irem no consultório médico do pediatra, mês a mês até 1 ano, e depois de 3 em 3 meses, no 2º ano de vida, eles também precisam visitar o nosso consultório. E para isso a consulta de bebê precisa ser bem feita. E o protocolo Encantamento Tia Bela te ajuda passo a passo a como executar essa consulta de bebê de uma forma diferenciada, com uma abordagem, com uma anamnese diferenciada também com os pais e com total segurança para você poder exercer a odontologia de bebê e construir essa carreira sólida. Falar um pouquinho também que os pais, hoje em dia, principalmente, os pais, cada dia, eles procuram mais conhecimento, gente. Já foi-se o tempo dos pais que não tinham acesso ao conhecimento. Eu vejo isso no meu dia a dia do consultório. Por quê? Os pais hoje, eles chegam às vezes falando assim, nossa, Tia Bela, eu olhei no Google e vi que pode limpar já o rebordo do meu bebezinho com uma dedeira, porque lá no Google tá falando e tudo. E o Google fala muita coisa que a gente às vezes nem usa. Mas eles estão buscando, gente. Isso é um alerta pra gente. Então, a gente tem que passar o quê? Conhecimento, porque os pais estão sedentos de conhecimento. Eu sou mãe, né? E meus meninos já estão grandes, mas mesmo na época que eu tinha os meus filhos pequenos, que ainda não tinha, assim, essa globalização toda do conhecimento, eu queria aprender tudo, mais do que a minha mãe, que não teve também acesso a tantas coisas. E cada dia mais a gente vê que os pais estão buscando conhecimento de tudo. Quando eles vão escolher, por exemplo, uma escolinha para colocar o seu filho, eles não simplesmente vão numa escola que alguém indicou.
Eles procuram informação. Hoje, rede social é uma coisa que as pessoas buscam muito. Eles vão na escola, ver que tipo de ambiente a escola tem, estrutura física que a escola tem. Eles buscam saber quem são os professores. Eles visitam a escola antes. Hoje, as escolas estão abertas para a matrícula das crianças no ano anterior. Então, os pais visitam a escola, escolhem os profissionais, veem direitinho qual escola que eles querem ter, porque os pais estão cada dia mais atentos às escolhas que eles vão fazer para os filhos. Isso é uma frase que eu uso muito no programa Encantamento Tia Bela. Eu falo muito com os pais dos bebês no consultório. Todas as escolhas do seu bebezinho são feitas por vocês dois, mas a consequência é no bebezinho. Então, cada dia mais a gente vê que os pais, eles estão mais enfronhados em tentarem fazer as escolhas certas. Vão errar? Vão errar. Muitas vezes a gente também erra. Mas a gente percebe que hoje existe nos pais um desejo muito grande de realizar esse acerto. Então, a gente precisa se preparar, porque também no consultório, eles também vão buscar profissionais que estejam preparados para o atendimento de bebê. Então, você precisa pegar essa oportunidade. Não pode deixar essa objeção de ter receio dos pais fazer com que você não atenda bebês no seu consultório. E às vezes, por exemplo, eu lembro que quando uma mãe veio semana passada, ela me contou que quando ela foi escolher a escola de natação do bebezinho dela, antes da pandemia, ela foi na escola e ela chegou lá e achou que o profissional não era muito capacitado, que o bebezinho dela tinha 1 ano e meio, conversando sobre as escolhas que os pais fazem no consultório. A anamnese é uma hora que eu gosto muito de tentar entrar no núcleo familiar. É muito importante que nós, como odontopediatras, a gente tenta acolher os pais que nos procuram e também conhecer um pouco da rotina deles, um pouco das escolhas que eles fazem. Até porque, a gente vai falar isso nesse vídeo, nós precisamos ter uma visão seletiva. A gente precisa enxergar aquela família que nos procura, a gente precisa fazer um desenho. Que tipo de família é essa que está te procurando? Então, para isso, a gente conversa na anamnese de uma forma muito descontraída. E essa mãe comentou comigo que a criança ia entrar na natação, que ela foi escolher a natação, tal escola, e que achou que o profissional não tinha muita habilidade com o bebê, aí ela acabou mudando de escola. Então, a gente vê que cada dia mais os pais estão realmente vasculhando mais os profissionais que vão cuidar dos seus tesouros, que são os próprios bebês. E o próprio bebê, gente, quando a gente para pensar, é uma idade muito frágil, né? Você levar o seu bebezinho no odontopediatra quando nasce e rompe o primeiro dentinho, um bebê que... Outro dia eu atendi um bebezinho aqui de 4 meses, já irrompendo. Ontem, na nossa clínica, veio aqui um bebezinho de 21 dias para poder fazer a cirurgia de cortar o freno, para poder amamentar, a consultora pediu e tudo. Então, assim, ontem chega aquela mãe, aquele pai, com um bebezinho de 20 e poucos dias, todo empacotado, aquilo é um tesouro ali que eles estão, né? Fico até com medo de entregar o bebê para a gente. Então, a gente tem que ter essa percepção muito grande, que o bebê realmente, pela própria idade, é um ser frágil. Então, os pais não vão entregar. Isso é uma reação natural dos pais. E essa reação, muitas vezes, faz com que o receio se torne tão grande que a gente deixe de enfronhar no nicho da odontologia de bebês. Então, eu estou aqui para te encorajar, para que você possa descobrir também um pouco mais sobre o atendimento dos bebês, para que você possa realmente construir uma consulta sólida de atendimento de bebês, onde os pais enxergam que você é um profissional diferenciado, que se preparou. Eu utilizo muito essa palavra preparação no meu programa, protocolo Encantamento Tia Bela, porque a preparação, ela nos torna profissionais já confiantes da realização de qualquer procedimento que seja no bebê, desde uma simples consulta até mesmo uma cirurgia ou outros procedimentos que a gente vai fazer no bebezinho. Eu amo atender bebês. As minhas colegas aqui, da minha equipe, me brincam comigo que eu sou a verdadeira encantadora de bebês, mas realmente é uma faixa etária da odontopediatria que eu amo. Cada um tem uma habilidade maior para uma coisa, para outra, né? Eu brinco muito com elas. Eu já estou numa idade que eu escolho também o que eu quero fazer, já fiz de tudo. E aí brinco com as meninas aqui, umas gostam de fazer canal, outras gostam de cortar, gosta isso e aquilo, e cada pessoa gosta de um nicho. E eu gosto muito da consulta de bebê. Eu acho um ser
tão fofo quando chega para mim, e aí eu realmente busco me preparar espiritualmente em termos de segurança, para que esses pais se sintam realmente seguros quando eles me entregam esse bebezinho para fazer um exame. E é isso que a gente vai conversar hoje. No dentista, gente, não tem outra diferença. Os pais também, cada dia mais, eles procuram saber quem é o profissional. A gente vê que as redes sociais, elas estão aí realmente para que as pessoas possam vasculhar um pouquinho do nosso atendimento. As redes sociais são muito importantes para que a gente possa mostrar o nosso atendimento, mostrar o jeito. Eu sei, porque na própria anamnese, eu vejo que alguns pais falam comigo, Tia Bela, eu falo assim, quem te indicou? Eu vim aqui por causa da rede social. Aí eu falo, você olhou? Ah, eu olhei no Instagram e eu gostei muito do seu jeito de atender bebezinho e tudo. Então, eles estão de olho, gente. E eles percebem realmente a nossa segurança, o nosso jeito, o nosso acolhimento, a nossa atenção. E não é diferente com o dentista. Olham escola de natação, olha professor de tudo. E olham também o profissional que eles vão entregar para que a saúde bucal, o desenvolvimento facial daquele bebê seja cuidado por um profissional que eles confiam. E tem toda essa abordagem que a gente tenta preparar cada um, né, das pessoas da minha equipe e que eu estou aqui para ajudar vocês, para que realmente vocês possam ser vistos como profissionais diferenciados. Esse é o meu desejo. Né? Essa é a minha entrega pela qual eu estou aqui, para tentar deixar um legado daquilo que facilitou a minha caminhada, que hoje eu sinto que eu sou uma profissional reconhecida, eu quero muito entregar isso para vocês, para que vocês também possam trilhar um caminho diferente. E isso, o programa Protocolo Encantamento Tia Bela, ele vai deixar um legado muito especial na vida de cada um de vocês que gosta de atender criança, que já é odontopediatra, porque nós estamos aqui nessa vida, uns para ajudar os outros com detalhes que a gente aprende. Ninguém é mais do que ninguém, mas algo que facilitou, como eu falo muito, a minha escada, pode facilitar a sua mais rápido. Talvez você não precise esperar, né, o tempo que eu esperei para chegar no objetivo que eu estou atingindo. Você, através das dicas que eu dou do programa Protocolo Encantamento Tia Bela, você vai poder encurtar esse caminho e fazer com que realmente você construa uma carreira sólida e um consultório diferenciado por ser um profissional que se propõe a fazer um atendimento com acolhimento, um atendimento humanizado, que é o que eu mais desejo para todos vocês. Então, a gente recebe no consultório pais de diferentes maneiras. Então, meu primeiro paciente, os pais chegaram, são pais que são mais estressados com choro, e a gente percebe isso. Na entrada, a gente já percebe qual que é a postura daquele pai da mãe e do pai com o filho. Assim, cada dia, né, chegam pessoas diferentes, porque a gente lida com famílias, as crianças nunca vêm sozinhas, elas vêm acompanhadas de um familiar, e a gente percebe ali. Então, a gente, na própria entrada da criança, porque eu nunca chego com a criança já para a cadeira, a criança passa por uma sala, onde a gente faz algumas atividades. Hoje eu comentei com uma mãe, que ela falou comigo, que legal, Tia Bela, você ter levado meu filho para brincar de massinha antes. Aí eu fui, sentei com ela aqui no consultório, a criança continuou na brinquedoteca com as minhas auxiliares, e eu brinquei, mamãe, na verdade, essa salinha que eu coloquei seu filho, que a gente brincou, que ele está lá agora, eu consigo perceber muitas coisas antes de você entrar aqui para minha sala para a gente conversar. A gente percebe o desenvolvimento do bebê, como é que está o desenvolvimento da fala, como que o bebê se porta perto da mãe, se o bebê já é um bebê, se é um bebê desconfiado, se é um bebê que eu percebo que vai chorar, ou se é uma criança mais aberta, e a gente ama todas. Todas as crianças são muito amadas, queridas e bem-vindas aqui, mas a gente tem que trabalhar essa percepção tanto dos pais que estão chegando, quanto da criança, porque isso vai te facilitar a diminuir o receio que você tem de atender os bebês por conta da reação dos pais. E aí, gente, a gente recebe também pais que são protetores, pais que são equilibrados nesse sentido de ter um pouco menos de medo do bebê chorar. Esses são os pais que a gente mais sonha, mas nem todos são iguais, e a gente tem que amar todos que chegam. E agora, para muitos, esse receio dos pais vai ser impedimento para a sua carreira de atendimento de bebê ela realmente crescer. E você não pode deixar isso acontecer, porque o maior impedimento do odontopediatra é o choro, como eu já falei, são os dois maiores, o choro e o receio da reação
dos pais com relação à hora do atendimento do bebê. Então, a gente, como odontopediatra, a gente precisa vencer os dois. E a gente precisa vencer isso por quê? Por que o odontopediatra, o dentista, que não enfrenta essa objeção, o que vai acontecer? Primeiro, ele vai ficar frustrado. Porque se eu quero atender bebê e eu realmente tenho o receio maior do que a minha vontade de vencer esse receio, eu vou me sentir uma profissional frustrada. Como eu sempre digo aqui, eu sei que todo mundo gosta, gente, de bebezinho, mas eu encontro muitas pessoas que às vezes conversam comigo, ou pelo WhatsApp, ou pelo direct, e falam comigo, Tia Bela, eu ainda não comecei a atender bebê por conta desse receio. E eu vejo que a pessoa, ela é um pouco frustrada. Então, precisa trabalhar isso, precisa enfrentar esse receio, se preparar para que isso vá embora e se torne uma coisa menor, para que você possa ir para frente, avante, como eu sempre falo, colocar as pessoas sempre para frente. É isso que eu quero muito aqui nos vídeos que eu gravo para vocês. Outra coisa, por exemplo, a gente vê que algumas pessoas, eu conheço, que já abandonaram a odontopediatria por conta do receio dos pais. Às vezes, nem só do receio do atendimento do bebê. Atende crianças mais velhas, mas realmente falar, não, eu larguei a odontopediatria, eu me especializei em odontopediatria, mas não estou mais atendendo criança, porque eu cansei da postura dos pais, eu não consigo ganhar a confiança dos pais, eu começo a atender, eu fico inseguro, minha mão treme, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, eu não consigo demonstrar para eles que eu sei, e às vezes, gente, são profissionais que estudaram, que fizeram pós-graduação, que tecnicamente eles são seguros, mas que precisa também alimentar a segurança que eu falo muito do ser humano, porque a gente precisa desse lado. Fazer as coisas tecnicamente bem, às vezes, não me deixa à vontade para enfrentar o receio que às vezes os pais colocam no atendimento do bebê. Então, os dois lados são importantes. E como eu sempre digo, a faculdade não vai te ensinar esse lado humanizado da odontopediatria. A faculdade não ensina a gente essa abordagem da consulta de bebês, que é importantíssima para que você faça o seu consultório, um consultório sólido, para você alavancar a sua carreira como odontopediatra. E o programa Encantamento Tia Bela, ele te ajuda muito nesse aspecto, em coisas, em detalhes que a gente não aprende na faculdade. Outra coisa também, a gente precisa cada vez mais receber os bebês. Como eu disse, se o nicho está crescendo, mais o telefone vai tocar mais cedo na idade daquela criança. Eu tenho feito algumas análises das minhas clínicas aqui, né, em Minas Gerais, e eu tenho visto que as marcações de primeira consulta cada dia mais crescem na idade abaixo de 3 anos. E o que isso quer dizer para nós? Que a odontologia de bebê cada dia está crescendo mais. Os pais estão nos procurando cada dia mais cedo, porque eles querem trilhar o caminho da prevenção. A consulta de bebê cada dia mais está crescendo nos consultórios de odontopediatria. E a gente precisa se preparar, a gente precisa realizar um atendimento diferenciado, a gente precisa se preparar para receber esses pais com total segurança. Qualquer tipo de pai, inseguro, protetor, equilibrado, com medo de dentista também. Eu brinco que às vezes os pais comentam comigo na consulta, Tia Bela, eu estou trazendo bem cedinho porque eu tenho tanto medo de dentista que eu não quero que meu filho tenha medo. Então eles trazem assim, nem nasceu o dente, já traz, ótimo, vão aprender tudo. E eu falo muito com os pais, nós não podemos, eu falo assim, papai e mamãe, não vamos deixar que a sua criança viva a sua experiência de você contar que teve medo de dentista e ela já venha com medo. Porque a criança tem o direito de viver a experiência dela. A criança tem o direito de fazer a experiência dela no lúdico, no atendimento diferenciado. E é isso que a gente tem que tentar fazer no consultório, fazer com que essas crianças, esses bebês, eles gostem de ir ao dentista. Esse foi o sonho da Tia Bela, no programa Encantamento Tia Bela. Eu sempre sonhei em criar uma clínica onde as crianças gostassem de ir ao dentista, onde elas se sentissem seguras, onde os bebês, por mais que chorassem um pouquinho, eu teria certeza que uma consulta após a outra, no intervalo correto, essas crianças iriam ficar condicionadas e iriam amar cuidar dos dentinhos. E eu realizei o meu sonho. Eu realizei esse protocolo Encantamento Tia Bela e com ele eu tenho visto quantas famílias são acolhidas na minha clínica. Eu tenho visto quantas crianças
amam ir ao dentista. E isso, para mim, é maravilhoso. E aí, todas as crianças, a gente tem que pensar que elas nos ensinam, mesmo que elas sejam diferentes, que elas chorem. Cada criança, cada bebê que vem aqui, que senta na minha cadeira, me ensina a cada dia mais. Vou contar uma historinha para vocês, porque eu adoro contar história, e eu acho que as histórias, elas humanizam e nos aproximam, porque a minha história pode ser também a história que você viveu no seu consultório hoje de manhã. Eu achei tão bonitinho que hoje eu atendi 2 irmãozinhos, e a mãe está grávida do terceiro, e ela também não pôde vir na consulta por problemas, né, de trabalho, e veio com a babá. E foi tão bonitinho, porque um é bebezinho, de 2 anos e pouco, e o outro já tem 4 anos. E aí eu falei, meu Deus, dessa vez o bebezinho vai acabar chorando. E foi tão lindo, gente, a consulta, porque eles, como eles já vêm desde cedo, a gente já estava construindo um caminho, uma história de uma odontopediatria de bebês lúdica. E foi linda a consulta, e eu filmei, a minha secretária filmou a consulta, os pedacinhos, colocando o motorzinho no bebê, e ele rindo e tudo. Então, eu sei que quando eu for enviar esse vídeo para a mãe, a alegria que eu vou causar no coração dela. Ou seja, se eu deixo crescer o receio, eu vou estacionar. Mas se eu enfrento o receio, eu consigo, até numa consulta onde a mãe não está presente, atender um bebê de uma forma diferenciada, enviar um vídeo para a mãe, que é um presente que eu sei que ela vai ganhar hoje, e ela ficar muito feliz de ter investido numa profissional que ela confia, que ela sabe que faz um trabalho diferenciado, com todo amor, carinho e acolhimento que os bebês precisam. Esse sempre foi o meu lema. Então, a gente precisa, uma coisa que é muito importante, conquistar os pais. Se eu tenho receio, eu vou trabalhar a conquista. Então, eu não posso alimentar o receio, eu vou trabalhar a conquista, independente do pai que chega no meu consultório, e não correr deles. Eu brinco disso, porque às vezes as minhas colegas de trabalho, odontopediatras que trabalham na minha clínica, falam, nossa, acho que vai chegar uma mãe que é difícil e tudo, mas a gente não pode correr, nós temos que acolher e buscar um caminho para conquistar essa mãe. Eu tenho certeza, gente, e é uma frase que a minha avó falava, se você quiser conquistar uma pessoa, conquiste o filho dela, porque eu tenho certeza que essa pessoa vai gostar de você. Isso é uma frase que todo mundo conhece. Se a gente trata bem o filho, uma criança de alguém, não precisa fazer mais nada com esse pai, com essa mãe. Só de você acolher, só de você demonstrar que você está enxergando aquela criança, aquela alma, aquele bebê que está ali, com todo amor e carinho, a parte técnica é obrigação a gente saber fazer, os pais, eles já vão abrindo o coração. Mesmo os pais que têm o maior receio, eles vão abrindo o coração, né? E hoje eu falo para você, que é odontopediatra, que é dentista que ama atender criança, vamos enfrentar o receio. Esse desafio precisa ser enfrentado e precisa ser, muitas vezes, curado no nosso coração, porque ele pode realmente estar travando de você entrar no nicho da odontologia de bebês, que é o que mais cresce na odontopediatria. E aí, dentista, e o dentista que não pega essa oportunidade, que deixa essa objeção de receio acontecer, o que vai acontecer? Eles não crescem, não são respeitados e nem reconhecidos e realizados. E o dentista que realmente enfrenta esse desafio, o dentista que se prepara, o odontopediatra que se prepara com essa questão do receio, eu falo muito, vai se tornar um profissional diferenciado, vai ser respeitado, vai ser indicado na sua cidade, isso é fato. Quando você se diferencia, quando você se prepara para fazer a consulta de bebê, não tem jeito, você vai se tornar um profissional diferenciado, muito bem indicado e respeitado. Principalmente quando você acaba fazendo como se diz, um relacionamento também com os médicos que cuidam das crianças da sua cidade. Isso é fundamental. Eu hoje tenho amizade com muitos pediatras da região que eu atendo. Por quê? Eles, conhecendo o meu trabalho, eles confiam no meu trabalho diferenciado, humanizado, na parte técnica também, claro, e a gente consegue fazer uma rede até assim, de bons profissionais que querem realmente cuidar e não tratar das crianças, que é o que o mundo precisa. O mundo precisa de pessoas que sejam cuidadas. Nós que estamos na área de saúde, precisamos cada dia mais atentar que nós somos cuidadores de bebês. Odontologia de bebê quer profissionais que cuidem dos bebês e não que tratem dos bebês. Os pais almejam isso. Os pais querem uma pessoa que cuide, eles sentem a diferença naquele profissional que trata
e naquele profissional que cuida. Então, não importa que tipo de bebê chega no nosso consultório, todos vão nos ensinar, todos vão fazer com que a gente tenha uma palavra que eu uso muito, que é resiliência. Nós precisamos trabalhar a resiliência, porque é a partir dela que eu vou vencer cada desafio da odontologia de bebês, principalmente o receio dos pais. A gente também, não importa o comportamento do bebê, não importa como os pais são, o dentista ele tem que agir de modo seguro e diferenciado, independente disso. É por isso que a gente muitas vezes foge, porque a gente não sabe o que está chegando no nosso consultório. Quando a pessoa liga e marca, você não vai mandar a pessoa preencher uma ficha falando, você é um pai que não gosta que a criança chore e tudo. Isso aí é na anamnese que a gente vai captando a gente, através dessa abordagem, a gente vai captando como é o pai que chega. E esse odontopediatra que faz esse atendimento diferenciado é um profissional que sabe aonde quer chegar. Eu falo muito isso para vocês. Eu sempre tive um objetivo na minha vida, né, de ser uma profissional que pudesse fazer um atendimento diferenciado, humanizado, lúdico, e que eu fosse uma profissional que fosse reconhecida pelos pais, pelo trabalho que eu tento fazer. Isso é muito bom, porque é uma realização. Eu durmo todos os dias agradecendo a Deus e pedindo a Ele que me faça enfrentar cada desafio que chega para mim, porque são esses desafios que estão me tornando cada dia mais uma profissional mais preparada, mais habilitada para poder fazer um atendimento humanizado. E a gente precisa realmente se tornar seguro e não com receio. Essa é a nossa palavra-chave desse vídeo. E como que a gente se prepara para isso? Bom, a gente, tecnicamente, do atendimento do bebê, nós todos precisamos nos preparar. Então, eu preciso fazer curso, eu preciso fazer pós-graduação, eu preciso estar me atualizando também, né, no que tem de melhor aí, em termos de materiais, de equipamento para atender bebê. Isso são atualizações que nós precisamos correr atrás, senão a gente estaciona no tempo. Outra coisa também, a gente precisa, como eu falei, ler, fazer uma leitura dos pais que chegam no nosso consultório, para a gente tentar compreender. E isso é uma coisa que a gente não tem muito tempo para fazer, não. Chegou o pai e a mãe ali, você está fazendo anamnese, está conversando e tudo, essa leitura, ela tem que ser uma coisa que vai sendo desenvolvida no seu cérebro. E isso é treinamento. O protocolo Encantamento Tchabela trabalha muito isso. A gente aprender a visualizar que tipo de pai e de mãe que está chegando no seu consultório. Todos são queridos e amados, volto a dizer, mas cada família traz uma particularidade da forma de criar os filhos. E nós não estamos aqui para julgar. Eu falo muito isso com a minha equipe. Nós não podemos julgar, nós estamos para acolher, abraçar, acolher e dar um caminho que seja para esses pais poderem colher bons frutos da prevenção com esses bebês, né? E às vezes a gente tem pais que são mais tensos, mais amorosos, mais secos, vigilantes, calados, relaxados, tranquilos, como eu falei. E a gente tem que aprender a agir com cada um desses pais e não bater de frente. Fazer um acolhimento e tentar encaixar para que eles possam se sentir acolhidos e nunca julgados, tá? E a gente precisa também, gente, aprender a se comunicar com o bebê. Essa é uma chave muito importante para que a gente diminua o receio que os pais têm na hora que a gente vai fazer o atendimento do bebê. Quando você se comunica bem com o bebê, já é assim, meio caminho andado. Aí eu vou contar uma história para vocês que eu fiz o atendimento ontem, que foi de choro do início ao fim. Eu fiz de tudo, gente. Eu usei todas as técnicas que o protocolo Encantamento Tchabela ele faz, mas infelizmente o bebê chorou do início ao fim. Mas tem uma diferença. A mãe percebeu que eu fiz de tudo. Olha que chave. Eu fiz de tudo. Eu fiz coisas que ela nem esperava que eu fizesse. Então, toda mãe conhece o filho que tem. E ela falou comigo, Tia Bela, e eu falei assim, olha, eu preparo muito a mãe na hora que a gente vai chegar na cadeira para fazer o exame, para a questão do choro. Então, ela já sabia, como ele já estava chorando, que ia continuar chorando. E na hora que acabou a consulta, continuando chorando, eu fui e falei, mamãe, mas não fique triste. E ele chorando, ela falou, Tia Bela, eu vou te falar uma coisa, eu faria outra consulta novamente, igualzinha, porque eu vi o amor e o empenho que você estava colocando com o meu filho, e eu sei que é um problema de idade da criança, ela percebe, ela tem essa percepção, porque a criança até os 4 anos de idade, ela é muito mais emoção do que razão. Então, um bebê pequenininho, de 1 ano e meio, é muito mais emoção do que razão. O bebê não consegue processar na cadeira
que a tia Bela vai fazer só uma escovação para ensinar a mãe, só um motorzinho com a escova para poder limpar o dentinho. Tem bebês que não conseguem processar isso. E essa é a reação mais esperada que nós temos que ter como odontopediatras e que nós temos que preparar os pais para essa reação. Porque quando isso acontece, não é um desastre. Porque o pior desastre, sabe qual que é? O que acontece com quem não se prepara para diminuir esse receio de atender bebês por conta da reação dos pais? São esses profissionais que muitas vezes não preparam os pais para o choro. É importantíssimo, gente. Isso eu falo em todos os meus vídeos. O choro faz parte da odontopediatria, porque quando os pais já estão preparados, por mais que aquela mãe tenha o coração ali sofrido e tudo, ela está preparada. Você já avisou que vai acontecer o choro. E isso faz toda a diferença. E isso fez com que essa mãe, dessa consulta, que foi do início ao fim, eu tenho certeza, já deixou agendado o retorno da criança, com um espaço até menor de tempo, para que esse bebê possa voltar e a gente fazer uma consulta com menos tempo. É um bebê que em casa não colabora muito com a mãe. A mãe me falou, tia Bela, não consigo escovar os dentes do fundo. Então, a mãe sabe que o retorno tem que ser num espaço de tempo menor, até porque nem em casa ela dá conta. Então, a gente realmente precisa fazer a consulta para poder fazer o exame bem feito, com espaço menor, para que essa criança possa ser acompanhada mais de perto e acolhida essa mãe na dificuldade que ela mesma tem em casa. Se ela tem dificuldade em casa, ela sabe que aqui vai ser difícil, mas eu preparei a mãe. Eu fiquei muito feliz com isso, porque, para falar para vocês, até que em quase todas as consultas que eu realizo, né, assim, a maioria não tem choro, mas as que tem choro são raríssimas, as que acontecem o choro do início ao fim, mas acontece. Na semana retrasada, eu tive até um depoimento muito legal, que eu postei no meu Instagram de uma mãe, onde a criança também chorou muito, e ela quis dar um depoimento para mim, foi tão bonitinho que ela falava no meio do vídeo, olha, vocês estão ouvindo, ele está chorando lá fora, e aconteceu isso, 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 mas eu quero melhor para o meu filho. E isso é um alento para a gente, isso aí realmente o que faz a gente continuar sabendo que a gente, na certeza de que a gente está fazendo o caminho certo. Isso é muito importante, todos nós fazemos. Tem que respeitar o bebê? Temos que respeitar o bebê. Temos que respeitar os pais? Temos que respeitar os pais. Não podemos nunca julgar. Guardem essa frase. Não entrem em conflito com os pais. Não vamos julgar. Vamos acolher, mesmo que você deseja dar um outro caminho, às vezes, para que eles possam realmente escovar o dentinho. Tem alguns pais que falam, ai, mas eu não quero escovar em casa porque fica chorando, eu tenho dó e tudo. Mas você não vai bater de frente, você não vai virar para a mãe, mas você não vai cuidar? Tem que cuidar, você não vai assim. Porque dessa maneira você demonstra que você está julgando. Você vai dar informação, o porquê que essa mamãe e esse papai precisam enfrentar isso em casa, que você está enfrentando na consulta, porque eles amam o bebê, e eles querem o melhor para o bebê. Então, mamãe, você vai fazer isso tudo para que o bebê não tenha nenhuma consequência de ter, às vezes, o aparecimento da lesão, da doença cárie. Então, a gente leva para um outro caminho, a gente abre o coração da mãe e ela acaba, você acaba conquistando, que é a chave para a gente perder esse receio de atendimento de bebê. Então, a gente expor as dificuldades é muito importante, a gente pedir os pais na anamnese para expor as dificuldades que eles têm com relação a esse bebê, porque aí você vai anotando e você vai construindo realmente na sua mente o que vai ser difícil com esse bebê. Isso é importantíssimo, né? E outra coisa a gente, às vezes, os profissionais falam assim, ah, não, mas eu não quero realmente acabar com o receio de atender bebê, porque os pais, eu não aguento os pais, eles são chatos e tudo. Então, é um caminho que você escolhe, mas que vai te afastar cada dia mais desse nicho maravilhoso que é a odontologia de bebês. Então, faça a escolha certa, se prepare, enfrente esse desafio do receio dos pais, conquiste os pais, busque uma consulta bem feita, se programe, estude também a parte de psicologia de bebês, entenda como que é o desenvolvimento do bebê, é uma coisa que eu amo estudar, as reações esperadas do bebê até tal idade, coloque para os pais, para eles poderem construir o perfil do filho deles que vai deitar ali na cadeirinha, é muito importante. Eu faço muito isso daqui e é muito legal, porque os pais vão me falando, não, ele chora para isso, fio dental ele já não deixa, então eu já vou construindo e eu mais ou menos já sei o que me espera, e isso é bacana demais.
Então, gente, eu vou deixar uma tarefa para você que ama atender bebês, que já é odontopediatra, mas que tem receio da reação dos pais ao atender esse bebê. A gente vai se empenhar para fazer tudo isso e não correr do atendimento de bebê. Eu vou deixar uma tarefa para você fazer para mim. Você vai procurar no seu consultório o que você acha que você está utilizando, essa é uma tarefa. O que você tem no seu consultório que facilita o atendimento de bebê? Você vai pensar aí, porque a gente precisa de algumas coisas. No protocolo Encantamento Tia Bela, eu dou passo a passo tudo que precisa ter para o atendimento do bebê. Mas eu quero que você elenque o que você, no seu consultório, você vai elencar o que você precisa para fazer um melhor atendimento em termos de estrutura. Manda nos comentários, coloca no direct se você não quiser colocar nos comentários, mas vamos discutir um pouquinho que eu posso também te ajudar. Eu sou Tia Bela, conte sempre comigo. Este programa, Protocolo Encantamento Tia Bela, foi feito para te ajudar, para fazer com que você se torne um profissional diferenciado, reconhecido, construindo um consultório sólido. Toda terça-feira tem vídeo novo aqui no Instagram. E toda terça e quinta no meu canal do YouTube. E eu espero você no próximo vídeo. Um beijo da Tia Bela.